Torcedor do Fluminense, está chegando a hora, faltam apenas 11 dias, né, nessa contagem regressiva para a grande decisão da Copa Libertadores da América no Maracanã, dia 4 de novembro. Como é que você está aí? Está ansioso, está angustiado, está aflito? Eu particularmente, todo dia quando acordo, a primeira coisa que me vem na cabeça é o dia 4 de novembro. Não tem como tirar da cabeça. E a gente está nessa semana aí, já nas vésperas de mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Jogamos contra o Bragantino no domingo, já tem jogo amanhã em Volta Redonda contra o Goiás. E o tema principal desse vídeo é um outro assunto, é a entrevista do Nino para um podcast, fazendo uma revelação que eu considero ser surpreendente. Essas notícias e muito mais você confere após a vinheta. Não sai daí não que eu já volto. Então, dito isso, para não perder o costume, eu queria pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal e também ativar as notificações, porque fazendo assim, todo o conteúdo que nós publicarmos no canal chega para você em primeira mão e também ajuda o nosso canal a crescer cada vez mais. O YouTube recomenda para outros tricolores, então dá essa moral aí. Deixa o like, se inscreve e ativa as notificações. Então vamos lá, pessoal, para a notícia do dia, né? O Nino ele fez uma entrevista no podcast essa semana, né, falando sobre algumas coisas do Fluminense, né, da relação dos jogadores nos bastidores e tudo mais. E ele fez uma revelação que eu considero ser surpreendente. Aí eu vou aqui agora assistir junto com vocês. E aí após o final do vídeo eu vou aqui para dar a minha opinião. E também quero saber a opinião de vocês nos comentários. Vamos lá. Eu tenho dado uma afastada assim das redes sociais. Porque eu acredito que acentuou muito a pressão no jogador de futebol depois que as redes se tornaram o que são. E o que eu percebo é isso, cara. Eu percebo que os elogios, eu olhando pra trás agora, já me fizeram tão mal quanto as críticas, quando eu levava em consideração e acreditava, sabia? Porque as pessoas não me conhecem, a verdade é essa, né? Ninguém me conhece. O que diz quem eu sou não são os 90 minutos, né? Eu jogo futebol todo dia. E eu posso ter 90 minutos ruins, isso não vai mudar o jogador que eu sou. E 90 minutos bons também não vai fazer com que eu seja melhor do que eu sou. E tudo é muito, né, o extremo no futebol. Então, você joga bem, você é o melhor do mundo. Você joga mal, você é o pior do mundo. E eu já vi individualmente eu sofrer, e o time também sofrer com elogios, assim. Entendi. Tem uma baixa de rendimento depois de uma maré muito boa. É mesmo. E a gente acabar acreditando que a gente era mais do que realmente nós somos e começar a não se dedicar tanto no treino, não se dedicar tanto nos jogos e começar a perder, assim, sabe? Tá vendo aí, pessoal? O que vocês acharam, né? Se você puder, deixa nos comentários a sua opinião. Agora, cara, é no mínimo algo muito a se refletir, né? O Fluminense, depois que teve aquela partida épica contra o Flamengo na final do Campeonato Carioca de 4-1, ninguém aqui esqueceu, né, logicamente, o Fluminense teve algumas atuações muito abaixo daquilo que se pode render dentro de campo, e aí parece que o time ele joga uma partida lá no ápice, lá no alto, aquela coisa maluca que a gente consegue ver aí, dinizismo e tudo mais, só que depois dos jogos vai caindo de rendimento, vai caindo de nível e acaba jogando partidas ridículas, como foi essa temporada. Aí depois o time volta a evoluir, chegou até aquela atuação de gala contra o Olímpia lá no Paraguai, uma atuação, acima da média. O Fluminense teve alguns sustos ali no começo do jogo, com algumas bolas aéreas, né? O Fábio chegou a salvar na cabeçada ali aos 7 minutos, mas o Fluminense colocou o Olímpia no bolso, teve uma atuação de gala mesmo, né, que a gente pode definir naquele jogo das quartas de final da Libertadores. Aí depois teve outras atuações muito abaixo da crítica, até chegar aquele jogo complicadíssimo no Maracanã, com a expulsão do Samuel Xavier, a expulsão injusta, né, que a gente teve como presenciar. Aí depois aquele jogo contra o Internacional no Beira-Rio também não foi uma atuação nem perto daquilo que o time pode render, mas faltando 10 minutos o Fluminense foi letal, né? A gente tem que agradecer muito a João de Deus, cara, porque aqueles gols que o Ener Valencia perdeu foram cruciais para a nossa classificação para a decisão. Se o Ener Valencia fizesse um daqueles gols de cara que ele perdeu, hoje a gente não estaria na condição que a gente está hoje. Mas bola para frente, né? E eu queria saber da sua opinião, deixa em comentários. E isso me deixa, cara, preocupado, igual nesse jogo agora contra o Corinthians no Maracanã, que a gente empatou o jogo, né? O Fluminense teve um primeiro tempo desastroso, o Marcelo errou tudo que tentou,
demos 2 gols de bandeja para o Corinthians e o Marcelo chegou a ser vaiado, né, por algumas pessoas ali no Maracanã, não foi na maioria, né, teve uma pequena parte ali, a maioria aplaudiu depois desses lances bizarros, mas para quem pensa que essas vaias, que essas críticas podem não influenciar no psicológico do jogador, está muito enganado. Eu acho que esse vídeo deixou muito claro, né, de que os jogadores sentem sim essas influências. Eu fico observando aí alguns canais falando sobre John Kennedy, sobre prints aí que tiveram no WhatsApp. Eu sinceramente não quero falar sobre esse assunto. Sobre o John Kennedy eu só posso falar aquilo que realmente é a fonte oficial do Fluminense Futebol Clube, porque o John Kennedy não foi relacionado contra o Corinthians. Muitas pessoas ficaram assim um pouco assustadas, surpresas, né? Segundo o Fluminense, ele teve uma virose, isso impediu dele entrar em campo. Treinou normalmente na quinta-feira, na sexta-feira também. No sábado, o Fluminense comunicou que o jogador está com uma pubalgia. A gente torce para que seja uma lesão que não venha gerar preocupação para o John Kennedy jogar na final da Libertadores. Pubalgia é a mesma lesão que o Gustavo Kirten, né, esse tenista aí que marcou história aí no tênis do Brasil, com título de Roland Garros e tudo mais. Ele parou de jogar por causa de uma pubalgia. O Arrascaeta do Flamengo, ele também está sofrendo esse ano, não está conseguindo manter sequências, né, jogos em alto nível por causa da pubalgia. E aí é uma lesão que ela tem graus diferentes, tem graus mais leves e mais graves, e a gente espera que seja uma coisa que não vai gerar preocupação para a gente não correr risco de perder o JK para a final. Então eu até acho que seria bom se o Fluminense relacionasse o John Kennedy para amanhã, para tirar, né, esse peso das nossas costas, essa dúvida, essa preocupação. Lógico que relacionar o jogador 100% em condições aptas para poder exercer a sua profissão. Pessoal, ainda falando sobre o Nino, saiu uma matéria no GE hoje, né, falando sobre esse problema aí que ele está enfrentando, da entorse, né, do joelho que ele sofreu lá no treino da seleção brasileira. Diz aqui: Nino faz tratamento em 3 períodos e adota nova dieta para defender Fluminense na final da Libertadores. Zagueiro tem ido ao CT Carlos Castilho mesmo nos dias de folga para tratar da entorse leve sofrida no joelho direito. Em casa, aderiu à dieta anti-inflamatória para aliviar as dores. Essa matéria está assinada pelo Davi Barros e pelo Marcelo Neves, né, do Globo. Há poucos dias da final da Conmebol Libertadores, a torcida do Fluminense mantém a preocupação com o zagueiro Nino. Afinal, após sofrer uma entorse leve no joelho esquerdo com a seleção brasileira, ele terá condições de enfrentar o Boca Juniors no dia 4 de novembro? No que depender da dedicação do atleta, sim, ainda mais devido aos tratamentos levados muito a sério para poder estar em campo. A informação oficial é que Nino segue fazendo tratamento normalmente no CT Carlos Castilho, mas pessoas próximas ao zagueiro garantem que ele e o departamento médico do clube decidiram tomar cuidados acima do normal para poder estar 100% fisicamente, levando até as preocupações para dentro de casa. Pessoal, o Nino sempre foi um jogador muito responsável, muito cuidadoso, né? Muito sério, né, com essas situações assim de lesão. Ele nunca teve uma lesão assim muito grave, né? Um jogador que se machuca pouco, mas ele tem um azar danado quando ele vai ser convocado para a seleção, quando ele está lá. Já teve uma vez que ele foi convocado, ele teve que ser cortado porque um jogo antes ele se machucou. Dessa última vez agora que ele foi convocado na primeira data FIFA, ele também pediu para não ser escalado, né, já para se preservar, para não se machucar e ser cortado de novo. Aí no treino o cara vai lá e se machuca. É muito azar, cara, sinceramente. Continuando aqui com a matéria, por exemplo, o Nino tem ido ao CT em todos os dias da semana, mesmo nas datas que tem direito à folga ou em que a delegação tricolor está viajando. O tratamento é feito em 3 períodos, durante a manhã e a tarde com o departamento médico do Fluminense, mas ele também tem feito fisioterapia no joelho da parte da noite em casa. Nino também mudou os hábitos alimentares e adotou uma nova dieta anti-inflamatória. Estudos mostram que determinados tipos de alimentos podem reforçar a condição de inflamação no corpo, no caso do zagueiro, no joelho esquerdo. Dessa forma, refeições repletas de alimentos ricos em propriedades antioxidantes, como laranja, salmão e nozes, por exemplo, são buscadas. Então é aquilo que eu já tinha falado, né? O Fluminense está fazendo uma verdadeira força-tarefa para poder recuperar o Nino agora para a final da Libertadores. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então a gente torce muito para que o Nino se recupere o mais rápido possível. É um jogador que se preserva bastante, se cuida muito e merece estar nessa decisão da Libertadores, que o Nino foi primordial para a nossa classificação. Não sei se vocês lembram aquele lance que o Ener Valencia deu uma arrancada no meio de campo, chegando na pequena área. Quando ele foi chutar, o Nino deu um carrinho certeiro. Foi até uma jogada que correu um grande risco de a gente poder de repente ter um pênalti contra, né? Mas o Nino foi cirúrgico no lance e conseguiu interceptar o arremate do Ener Valencia, que acabou indo para escanteio. Então, para complementar aqui o vídeo, o Fluminense joga amanhã contra o Goiás
pelo Campeonato Brasileiro. Conta com o retorno de 4 jogadores, né? Thiago Santos, Felipe Melo, que foram expulsos mesmo no banco de reservas contra o Corinthians no Maracanã. Marcel também é opção, e o John Kennedy continua como dúvida, né? A gente não sabe se essa situação vai se resolver já nos próximos dias, a gente torce que sim. Então, outra notícia também importante para ser falado: o Boca Juniors joga hoje em partida válida pelo Campeonato Argentino contra o Racing no El Cilindro. O Boca Juniors, assim como o Fluminense, está com as atenções totalmente voltadas para a decisão no dia 4, porque eles não relacionaram nenhum jogador ali considerado aqueles principais, né, os titulares. Marcos não foi relacionado, Cavani não foi relacionado, nem Advíncula, até o zagueiro Rojo, aquele cara que foi expulso contra o Palmeiras e não joga a final, o capitão do time deles, né, o zagueiro, também não foi relacionado. Então o Boca Juniors está mostrando que está com foco total para a decisão do dia 4. O Fluminense joga 3 partidas até a decisão, que é contra o Goiás, quarta-feira, contra o Bahia e contra o Atlético Mineiro. Já o Boca Juniors joga mais 2, né, que é essa contra o Racing, e também tem uma outra partida agora que eu não lembro com qual time que é. Então nós tricolores que estamos aguardando ansiosamente a chegada do dia 4 de novembro, na minha opinião, devemos tratar os próximos 3 jogos como cumprimento de tabela. Eu até acredito que o Fluminense tem amplas chances de ganhar do Goiás em Volta Redonda. Não vou dizer que seja fácil, porque o Goiás também tem sido um time chato fora de casa, tem sido um time que tem dificultado as equipes em que ele visita, mas a gente vai confiar em uma vitória contra o Goiás. E aí contra o Bahia e Atlético Mineiro seremos franco atiradores, essa é a grande verdade. Jogaremos fora de casa. O Bahia está desesperadamente querendo fugir do rebaixamento, o Atlético Mineiro, que está com investimento altíssimo, está desesperado para conseguir uma vaga na Libertadores do ano que vem. Então são jogos que eu acho que vai ser muito provável de Diniz colocar time totalmente reserva, e o foco é no dia 4, na decisão da Libertadores, rumo à glória eterna. Então você, tricolor, que assistiu o vídeo até o final, muito obrigado, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, se puder joga o vídeo em grupo de zap. Vamos que vamos, rumo ao título da Libertadores 2023. Não podemos perder o foco. Um abraço, fiquem com Deus, valeu, tamo junto.